tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Elorza. A partir de agora, você está com a gente no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Aqui a gente fala com especialistas de diversas áreas e convidados. Uma conversa direta com o conteúdo do seu interesse. Nossa entrevista de hoje é com Irina Racheva, que faz o projeto Palcos Musicais. A Irina é pianista, uma musicista muito conhecida aqui em Londrina e no Brasil, e criou o projeto há 10 anos. Bem-vinda, Irina, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, é um enorme prazer estar aí junto com vocês nesse papo. Espero que vai ser um papo muito gostoso e realmente agradeço muito. Certeza. Palcos Musicais, agradeço. Bom, o projeto tem 10 anos, né? Sempre trazendo uma música clássica, mais erudita, em espaços até inusitados. Como que surgiu essa ideia, Irina? 2013 foi o ano que começou Palcos Musicais. Realmente com essa ideia de realizar pequenos eventos de música de concerto, também chamados eruditos, em espaços onde não estão acostumados de receber esse tipo de gênero musical. Uhum. Claro que Londrina não tem muitos espaços, mas a gente queria muito poucos espaços para esse tipo de ideia, né? Porque imaginam que mapeamento de eventos a gente pode ter aqui em Londrina, e vamos ter público com certeza se a gente tivesse mais espaços em Londrina. E não é questão de ter espaços grandes, de muita gente. Espaços pequenos, porque às vezes até é muito, muito interessante fazer evento para poucas pessoas. E isso não muda a satisfação tanto do produtor como dos artistas, né? Uhum. Mas isso é outro assunto que a gente com certeza vai conversar sobre isso. Então, nos espaços que nós temos, deu muito certo. Nós começamos com eventos no Teo Cristal, que tinha uma sala, que muito boa acústica, uma sala que já foi utilizada por muitos anos, que é de uma rádio da cidade. Uhum. E fazíamos lá mesmo que não tinha, assim, todas as condições, não tinha muito camarim bom, os músicos tinham que entrar pela plateia para subir no palco, mas era, assim, um espaço muito querido para todos os londrinenses e para nós também, porque a acústica é perfeita, continua sendo lá. Uhum. Então, começamos lá. E a ideia era de misturar música de concerto e alguns eventos com música brasileira. Por sinal, eu sempre tive sonho de chegar no ponto de produtora, de divulgar música brasileira e produzir evento de música brasileira. E acho que só agora, 10 anos depois, eu estou conseguindo fazer um evento só com música brasileira. Essa edição foi mais focada. Exatamente. Né? Então, hoje até... Assim, por acaso, eu sempre olho os meus programas antigos, como a gente produzia. Naquela época, trabalhávamos com Visualitar, tínhamos recurso. Talvez não tínhamos tanto recurso, mas era mais barato. Uhum. Né? Acho que essa que é a proporção. Então, aqueles portfólios, grandes programas, todo mundo tinha programa anual para todo ano, porque acontecia cada mês. Então, era um formato que eu escolhi. Então, hoje eu olhei, nós fizemos 46 concertos até agora, desde 2013, inclusive com uma edição em Curitiba, além desses, esse ano que estão acontecendo. Uhum. Né? Então, fiquei até feliz de sentir esse número que é real, né? Não é uma coisa de planejar, de fazer, aconteceu. Tem ideia de quantas pessoas assistiram esses espetáculos até agora? Sim, a gente sempre teve bom público, em torno de, acho que umas 3.000, 4.000 pessoas por ano, porque Cristal tinha boa plateia, sempre lotada, Ouro Verde também a gente fazia, nos espaços pequenos nem tanto, mas nós fizemos no Funkart,
por exemplo, museu histórico. Acho que tinha numa praça também uma vez, nós fizemos. Curitiba fizemos também na Santa Maria, foram lá 3 eventos. Então, acredito que um bom número de pessoas para esse gênero, que é música de câmara e grupos pequenos de música popular, né? Nós chegamos com um choro de 5 pessoas, fazer... E assim, repertório um pouco não tão, digamos... erudito? Não tanto erudito, mas não aquele repertório que todo mundo costuma, digamos, cada vez... batido. Por exemplo, sonatas para violino e piano, ou trio e tal. O que nós tivemos? Duo de acordeon e violino, duo de violoncelo e acordeon. Então, uns grupos um pouco mais fugindo da tradição. Exatamente certo, isso. Mais originais, né? Mais exatamente, com um repertório próprio. Né? Músicas autorais. Músicas autorais, ou alguns arranjos muito bem feitos. Então, Tuninho Feragutti, por exemplo, ele fez uma vez também solo. Tinha várias pessoas que vinham, né, artistas, com um repertório ou autoral ou adaptado para uma formação bem diferente, né? Esse foi um dos objetivos. E por que eu queria fazer? Eu estou vindo de uma cultura um pouco diferente. Na Europa é muito comum, tem essas séries, séries musicais, séries que se espalham na cidade, em vários espaços durante o ano, ou é uma temporada. Aqui nós temos festival de música, outros festivais, mas me faltava uma série que tinha uma linha de seguir para frente e, no mesmo tempo, ela sempre, todo mês tinha. Então eu pensava, puxa, pessoas vão saber, março tem isso, abril, maio. Legal, tentei fazer até um calendário. Tentei fazer umas assinaturas, mas isso não deu certo. Até porque às vezes a gente fica, não vai dar nesse espaço, tem que mudar. Como vai ficar a divulgação? Bate com alguma agenda na cidade ou outra. Isso é muito importante aqui em Londrina, de gente sempre cuidar, porque Londrina temos o mesmo público na prática, né? Então foi mais ou menos isso. Consome cultura. Apesar que nós produtores acho que somos eternos criadores de novo público, né? Formadores de público. E temos que ser sempre, eternamente. O Palcos Musicais entra nessa linha de formação de novos públicos? Você tem também atraído muito público interessado, diferente? Qual é a receita para isso? Eu acho que hoje nós temos as mídias, que a gente depende para onde vai direcionar, a gente consegue. Também acredito que talvez essa pergunta é muito boa e eu vou dividir a minha resposta. Até a pandemia era um público. Depois da pandemia, a gente já tem um leque muito mais amplo. A pandemia, o fim da pandemia estimulou o consumo de cultura? Então, eu acho que até durante a pandemia, porque as pessoas... eu tenho observado o seguinte, muitas pessoas que nós assistíamos, eu tenho essa visão dos concertos da Orquestra Sinfônica também. Não estão mais. Não estão mais. Não estão indo mais? Não. É um público que era aquele tradicional público de Londrina. Tenho observado que, às vezes, você vai no teatro, você não vê ninguém que conhece daquela época. Mas o teatro está cheio. O teatro está cheio, exatamente. Então, isso é muito bom. Mas esse público, sabe as famílias tradicionais que iam, que sempre... que inclusive participava. Para mostrar que era culturalmente também educado. Aquele público que era ligado muito com Ouro Verde por causa do cinema, quando foi criado. Aquele público que tinha umas ligações, assim, o público de famílias tradicionais que estudavam, por exemplo, fora, já tinha um conhecimento maior, se interessava mais. E criadores, inclusive apoiadores da Orquestra Sinfônica, por exemplo, ou de outros eventos mesmo.
Então, esse público não está indo mais. Importante Mas a isso. pandemia trouxe um outro tipo de público, aquele que não ia no teatro, só que começou a se interessar pelo material que estava chegando nas lives. E tinha coisas de extrema qualidade, porque se gravava muito bem no estúdio, no teatro fechado, grandes orquestras fora do Brasil, tanto aqui, o ZESP, Minas Gerais, a Sala Cecília Meirelles do Rio de Janeiro, eles criaram estrutura com equipamentos incríveis e gravavam concertos maravilhosos. Você se sentia, sentava em casa e assistia todos os concertos. Filarmônica de Berlim tem canal, tem programa que qualquer um, pagando um pouquinho, pode assistir, ao vivo inclusive. Outras grandes orquestras faziam lives da sala mesmo. Da sala, por exemplo, a em sala Hamburgo, vazia, mas sala vazia, só que incrível. Usavam, só que recurso, né, gente? Recurso é tudo. Não tinha. E aí as pessoas se acostumaram de ouvir coisa de qualidade, né? De ouvir aquele som. Aí eu vou chegar depois onde eu quero chegar aqui para ouvir esse som. Então, o som captado bem, sem ruído, sem nada, obras magníficas. Maravilha. Esse público hoje tem uma educação da pandemia, eu acho diferente. Essas pessoas procuram um pouco mais, tanto de questões de repertório, estou falando da música, do público da música. São mais exigentes. Eu sinto isso. Que bom que a pandemia trouxe um lado bom para a cultura, sim, né? Sim. E ainda, as pessoas, essa relação público com que nós falamos com o espaço, também não temos como não falar sobre isso. Por quê? Tem ainda pessoas que estão com um pouquinho de receio de ir num espaço maior para assistir. Aglomeração. Tem público, por exemplo, pessoas assim de idade um pouco mais avançada, mas essas pessoas que inclusive tinham uma atividade cultural, inclusive jovens, naquela época muita gente, né, tocava piano porque o instrumento e tal. Essas pessoas sumiram, não estão mais indo. Então são as pessoas que muito difícil conseguiram voltar para o Ouro Verde. Voltam ainda algumas usando máscara, inclusive. Acho que isso deixou uma marca em algumas pessoas, sim, né? Foi uma coisa muito traumática, né? Só que, incrivelmente, o Ouro Verde enche. Ele lota no concerto sinfônico, qualquer outro evento. Olha, vocês estão vendo, esses dias estão acontecendo outros eventos de um projeto maravilhoso, Circulações. Então, está lotado. Irina, este ano especificamente, para a realização do projeto Os Palcos Musicais, que está na sua 8ª edição, infelizmente, para realizar esses 14 espetáculos ao longo do mês de maio, a coordenação teve uma certa dificuldade com os órgãos públicos para a liberação do projeto. Como é que foi isso? Esse ano, por ser realmente um ano que estamos fazendo pela primeira vez depois da pandemia, eu resolvi, assim, foi uma minha ideia, mas eu não gosto de falar do meu nome que eu tenho uma equipe, a gente junto, trabalha bastante. Nós fizemos assim um estudo de mudar um pouco o formato. Porque, como eu falei no início, sempre acontecia uma vez por mês, às vezes 2 apresentações por mês, dependendo da demanda, das possibilidades da agenda. E esse ano não é para concorrer com os festivais. Eu até estou colocando isso, e já brincamos, porque tem muitos festivais em Londrina, né? Não tô considerando que é um festival, mas é uma mostra, tá? É uma mostra, no caso, uma mostra de música brasileira. E eu queria realmente experimentar esse formato um pouco mais compacto. Por quê? Por causa de tudo que nós conversamos até agora, que é difícil de atingir o público. Sim. Você não consegue atingir sempre o mesmo público, mas se você lançar uma programação e uma vez, aquele que gosta, por exemplo, de assistir um dos eventos, ele vai ver que, nossa, Palcos Musicais tem mais algumas coisas. Acho que eu vou também.
vou também assistir o outro evento, né? Vou no Ouro Verde ver alguma coisa, mas eu quero ir no outro espaço. Então, só que problema realmente existe em Londrina, é muito claro, é lamentável que nós temos poucos espaços. Falta, por exemplo, o nosso espaço do Zaqueu de Melo, já faz tempo, é um espaço maravilhoso para produções menores, para o teatro, para até algumas apresentações didáticas que podem... Eu, ultimamente, estou incluindo sempre biblioteca pública, porque ela se tornou um espaço onde posso levar crianças, por exemplo, para fazer um evento didático. E de fácil acesso. E né? fácil acesso, é confortável. E é um evento, é um espaço público e um espaço de patrimônio da cidade, né? É um dos poucos espaços também que as crianças, crianças, né, pequenas, vão saber que isso é a biblioteca pública da cidade, né? Biblioteca municipal, um prédio bonito, restaurado agora, com, assim, bastante, sempre tem algumas até exposições ultimamente. O museu também, o Museu Histórico e o Museu de Arte, só que o Museu de Arte também Está fechado há tempo, a gente ainda não consegue. Tenho conversado com os nossos gestores, que realmente a gente precisa, e seria muito bom, e eu levaria lá palcos musicais, por exemplo, levaria, meio ar livre, porque ele tem uma parte que é fechada, dá para fazer exatamente até onde eu quero chegar, de formatos diferentes, esses formatos que vão trazer de novo o público nosso, porque vão dizer, então não é a mesma coisa como acontecia, né? Um recital, não sei o quê, é outra coisa, e ainda nós vamos chamar a atenção do novo público, seja jovem, seja gente se você de média idade. levar um espetáculo, um show, uma apresentação para espaços inusitados, certamente vai chamar a atenção. Nós temos um espaço legal, muito bom aqui, construído recentemente, né, reformado, é Vila Rica. Vila Rica, além de ser espaço hoje muito bem feito, maravilhoso, eu fiquei muito feliz quando saiu esse espaço. Ele tá na memória das pessoas. As pessoas gostam. Eu já fiz eventos lá, realmente as pessoas adoram, me falam, ficam maravilhados. Mas nós tivemos, assim, tínhamos que fazer algumas mudanças na agenda, estava programado de acontecer em vários eventos lá, inclusive usando os dois espaços, tanto Sala Vila Rica como Sala Londrina, que é uma sala mais de eventos, só que é uma sala meio informal, onde eu quero também chegar num evento meio informal, por exemplo, um duo, né, de música popular, por exemplo, podia se apresentar lá um pianista e todo mundo fica ao lado, ao redor. É diferente, eu sempre falei que existe uma divisória, plateia e palco. Quem está no palco escuta de um jeito, quem está na plateia escuta de outro jeito. Fora que numa sala maior, como o nosso Ouro Verde, também acusticamente às vezes tem algumas alterações, quem está no fim escuta de uma forma, no cantinho, não dá para ouvir os contrabaixos, ou lá em cima não dá para ouvir. Então quando você está num espaço pequeno, menor, perto do artista, cria uma afinidade, inclusive, né? Um interesse maior por aquilo que as pessoas estão fazendo, os artistas. Mas esse formato não foi bem recebido pelos órgãos públicos, no caso? Não, poderia ser feito lá, porém, por um fato que pesou muito, o piano Steiner que estava lá no Vila Rica tinha que ser retirado em dezembro. Porque eles mudaram, uma nova direção do Espaço Vila Rica, mudou um pouco, assim, os projetos, abriu muito para eventos corporativos, tem demanda, obviamente, muito grande. Então, eu tinha que levar esse piano, como sou responsável, né, somos responsáveis da associação, para um estúdio maravilhoso que existe hoje em Londrina, grande, estúdio com 6 metros de altura, de pé direito, muito bem desenhado, exatamente aquilo que eu queria, um formato um pouco diferente, que as pessoas sentariam do lado, e ele é uma caixa acústica. Então, certo. Imagina o som que cada um poderia ouvir. Porém,
Obviamente que nós tínhamos que fazer um estudo se esse espaço é possível fazer. Eu sempre pensei que seria fácil de gente conseguir fazer lá, porque lá se grava até orquestra. Então, entra muita gente. Então, todas essas questões administrativas, de bombeiro, de lei de acessibilidade, tudo está perfeito. Porém, descobrimos, e isso foi, na verdade, uma dica, inclusive, da Secretaria de Cultura, porque a gente tinha que fazer uma consulta, né? Porque mudando do espaço tinha que fazer essa consulta. E descobrimos que o proprietário não precisava ter uma alvará, mas tinha que passar por uma autorização, né? Porque junto à secretaria? Junto à prefeitura. Ah, tá. Porque eventos particulares foram feitos bastantes lá, mas evento público já com essa... né, com esse apoio que nós temos, esse patrocínio, já se torna um evento um pouco, né, mais difícil de acontecer. Eu lamento que a gente não conseguiu essa vez. Tem que mudar o lugar. Mas mesmo assim, eu acho que tudo bem, a gente tem que cumprir também essas regras e acredito que um dia vamos conseguir. Bom, vamos conseguir. Para encerrar a entrevista, o papo tá bom, a gente ficaria aqui conversando indefinidamente, sim, com mas certeza. Nós temos um tempo. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como que tá os palcos musicais hoje em relação àquele que você criou há 10 anos. Você acha que houve um crescimento de público, de artistas, Como que você avalia isso? E para complementar, o que a gente pode esperar daqui para frente? No ano que vem. No ano que vem, muito bem. Em primeiro lugar, acho que quando começou Palcos Musicais, como se fosse era uma criança. Eu também. No decorrer dos anos, amadureceu um pouco, mas talvez não chegou até o ponto que poderia dizer, então, vamos tocar agora para frente nesse formato, nesse modelo, com essa ideia, com esse conceito estético e tudo isso, né? Uhum. Então, talvez eu ainda estava menos... Por que falo isso? Porque estava repetindo muito. Todo ano era a mesma coisa. Grupos diferentes, né? Uhum. Sempre pelo repertório, trazia coisas interessantes, solos, por exemplo, tinha solo, um violinista fez todos os caprichos, por exemplo, de Paganini, que isso é difícil para você colocar no público de Londrina, que não é acostumado de assistir um instrumento, né? Às vezes algumas pessoas podem achar que é chato. Mas mesmo assim, é sempre assim, duo, trio e tal, não mudou. Então, hoje, como nós falamos depois da pandemia, eu acho que não posso dizer que nós estamos já na idade madura, mas estamos perto. Eu acho que cada vez a gente tem que aperfeiçoar, mas esse formato, essa linha que eu estou conseguindo agora colocar e pretendo seguir, seria uma linha interessante, no sentido, esse ano é música popular brasileira, que inclui choro, bossa nova, MPB, jazz. Bem eclético. Exatamente, bem eclético. Tem até um viola caipira que vai se apresentar no final, né, no último dia, no museu. É um maravilhoso menino. E esse que é o meu objetivo, de conseguir de achar as pessoas. Aqui em Londrina tem muita gente boa. E valorizar também esses artistas que hoje nós temos, né? Como estão na programação. Palcos musicais, eu já falei isso, que tem que servir como um palco para esses artistas nossos também. Por quê? Cada um se apresenta por si, tá? Mas se a gente organizar, né, e já aparecer na programação com toda a divulgação, já dentro de um evento, o peso é maior. Com certeza. Tá? Isso faz um currículo para essas pessoas e eu faço questão. Próximo passo seria fazer
esse formato, só que vamos fazer só com música erudita. Então, eu tô pensando que vou começar a intercalar, tá? Não sei quando, porque pro ano que vem, já respondendo você, é de novo muita samba. Que bom! Sempre é bom. Muita samba. Claro que dependemos da tramitação, o projeto, obviamente, tem que ser aprovado, mas já tem projeto, nós vamos tentar também ter apoio de fora, são cariocas, todos os artistas, nomes que não são aqueles nomes que são, não estão na mídia, não estão na TV, mas estão nos melhores lugares, são melhores vozes, e também isso vai trazer isso que também penso muito que Palcos Musicais pode contribuir, trazer conhecimento e conteúdo para os nossos artistas, e estão previstas palestras, oficinas, quem vier vai fazer oficina. Que legal. Esse intercâmbio é importante. Exatamente. Né? E se juntar com os nossos artistas, né? Isso enriquece muito também. Esse ano também, nós estamos com oficinas, estamos com bate-papo depois de cada evento, isso também vai continuar. Então, esses pequenos... esses pequenos... coisas que estou inserindo, exatamente acho que estão saindo desse amadurecimento que o Palcos Musicais está trazendo. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Irina, e a gente vai te chamar mais vezes. Muito obrigada a você, foi um delicioso papo. Muito obrigada, espero que não falei muito. Não. Obrigada, Irina, que você consiga, que o projeto consiga se manter, ter apoio, não só do público, mas das instituições privadas, porque a cultura é que alimenta a alma, né? Precisamos mesmo. Londrina precisa e merece. Com certeza. Tá. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Acesse olondrinense.com.br. Se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para curtir toda a nossa programação. E até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima.